Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Então, aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e eu estou aqui para continuarmos falando no nosso tema, o tema que temos disponibilizado para os irmãos, o tema referente ao avivamento bíblico. Então, irmãos, na ministração anterior, a gente havia falado que nós não podemos interpretar a Bíblia através somente das nossas faculdades naturais. Foi esse o trabalho que a gente buscou desenvolver na ministração anterior. Nessa ministração, a gente vai ver por dentro da palavra como é que a gente pode ter um caminho seguro para poder receber a revelação, a interpretação correta da palavra de Deus. Então, eu quero fazer um convite especial para você que gosta de teologia, que gosta das escrituras sagradas, que gosta de fazer as suas pesquisas bíblicas. Eu quero fazer um convite especial para você, porque nessa ministração, de uma forma toda especial, a gente quer falar a respeito de como é que Deus nos instrui pela própria palavra a forma correta de nós conseguirmos identificar ou interpretar, a própria Escritura. Então a gente vai trabalhar de uma forma a você poder entender o que é que Deus tem a nos ensinar acerca desta verdade. Então fica aqui o meu convite, para que você que gosta realmente da Bíblia Sagrada possa buscar mais conhecimento e também possa entender como é que Deus pode nos capacitar a desenvolver a verdadeira interpretação bíblica. Então era isso que eu tinha para comunicar para os irmãos. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz. Então, irmãos, dando continuidade no nosso tema do avivamento bíblico, essa que é a lição de número 8, nós vamos nos recordar de uma base que nós já vimos, 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 9, que diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então o Senhor falou a respeito de nós sermos uma construção em Deus, e essa construção deve ser bem feita para que nós possamos alcançar o propósito de Deus. Nós vimos também na relação que nós fizemos entre a sabedoria comum, a sabedoria humana e a sabedoria divina, Do nosso lado esquerdo aqui nós temos a construção natural, que é uma construção que é pautada pela lógica sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. E do lado direito a gente viu o padrão de Deus, que é um padrão que a princípio não faz sentido naturalmente falando. Então, 1 Coríntios 2, versículo 6, nós vamos relembrar e também ver alguns textos novos acerca dessas verdades, Nós já vimos isso numa lição anterior, nós estamos aqui para relembrar e também para verificar alguns textos, que diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Então Deus está dizendo que a sabedoria que era exposta através da vida de Paulo não era a sabedoria deste século, E não era também a sabedoria dos poderosos, ou seja, dos entendidos segundo a ótica natural. Então Paulo afirma que a sabedoria que ele colocava, que ele ministrava, não era esta sabedoria, então ele diferencia as duas categorias de sabedoria, a humana e a divina, e no final do versículo ele diz que se reduz a nada. Então fica claro que a sabedoria natural, sem a presença de Deus, se transforma em nada. Paulo afirma isso, deixa isso bem claro no texto de 1 Coríntios 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, versículo 8, ele diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo deixa claro que ninguém do século ao qual ele está referindo a sua palavra, e isso é aplicado também no século presente,
conhece a sabedoria de Deus, né? Porque se tivessem conhecido, e assim hoje também, se tivessem conhecimento dessa sabedoria, não estariam se colocando contrários a Deus. Então é isso que Paulo deixa claro. 1 Coríntios 2:9, Paulo afirma da seguinte forma: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Paulo deixa claro que jamais penetrou, ou seja, jamais chegou ao conhecimento de qualquer coração humano aquilo que Deus tem preparado. Então o ser humano por si mesmo jamais consegue entender ou se aprofundar naquilo que o Senhor tem preparado. Então Paulo deixa muito claro isso neste texto de 1 Coríntios 2:9. E o versículo 10, Paulo vai mostrar para nós explicitamente algo que a gente já tem colocado para os irmãos, mas agora a gente vai ver esta palavra de uma forma explícita, ou seja, Paulo vai usar exatamente a palavra que nós temos mencionado nas lições anteriores. Paulo diz o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Paulo diz neste texto de 1 Coríntios 2:10, ele diz que Deus nolo revelou. Então Paulo deixa claro que Deus tem de fato a capacidade de nos revelar. É Ele quem revela, e ele acrescenta, revelou pelo Espírito. Então aqui a gente entende, usando como base este texto e o texto do versículo 9, a gente entende que se por um lado o homem é totalmente incapaz, porque jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então Deus deixa bem claro, jamais penetrou, nenhum coração consegue absorver aquilo que Deus tem. Por outro lado, o versículo 10 deixa muito claro também que quando o Espírito revela, e então podemos alcançar as profundezas de Deus. Então Paulo deixa muito claro que o Espírito é o único competente, né? Vou frisar aqui para você entender, o Espírito é o único capaz, o único habilitado para nos revelar as profundezas de Deus, né? Ele se aprofunda, ele percrustra, como diz o texto, né? Que fala de investigar, de ir atrás dos detalhes daquilo que se quer descobrir, e o Espírito ainda vai além, ele nos leva às profundidades de Deus. Então, Deus me trazia uma figura para nós meditarmos que Deus é como um oceano. A gente às vezes vai lá na beira da praia e coloca o pé e aquela onda bate nos nossos pés e a gente sente aquela marola, né? Que é aquela ondinha que quebra no final da praia. E aí a gente já tem contato com a água, como se fosse uma representação de Deus. Porém, o fato de eu tocar na água não quer dizer que eu conheço o mar, porque o mar é muito mais profundo. Então assim é Deus. Por isso que o Espírito Santo é o capaz, é o competente para nos revelar, e ele não só nos revela, mas ele tem a capacidade e a competência de nos levar às profundezas, ou seja, de nos levar muito mais fundo, muito mais além daquilo que nós podemos imaginar ou desejar. Nós continuamos então agora representando esta sabedoria de Deus. Nós temos aqui do nosso lado esquerdo o padrão de Deus, o padrão que não é lógico na lógica humana. E nós entendemos que pelo Espírito, esse padrão do lado esquerdo, que seria representado aqui pelos números aleatórios, quando o Espírito age, ele pega esse padrão do lado esquerdo e ele revela. Então a palavra se torna revelada. Então a gente entende que a gente tem no conteúdo bíblico, que a gente tem no conteúdo das Escrituras Sagradas, a gente tem a condição dos tijolos. Agora, para nós entendermos por que o 18, depois é o 29, depois é o 12, depois é o 6, o 14, o 4 e assim sucessivamente, para nós entendermos por que esse padrão está sendo colocado, nós carecemos
da revelação do Espírito, para que através da revelação do Espírito a palavra se torne uma palavra revelada. Então aqui nós diferenciamos uma realidade que muitos confundem. Quando eu pego a Bíblia na mão, eu não tenho a palavra, eu tenho acesso às Escrituras. Quando o Espírito age, ele tira das Escrituras, daqueles tijolos que são os textos, os versículos, ele tira dali de dentro a revelação. E a revelação é colocada para nós como vida, e essa vida é a nós concedida para que nós possamos ministrar as pessoas e também vivificá-las. Então é isso que Deus está revelando para nós aqui. 1 Coríntios 2,7, Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo deixa claro que a sabedoria de Deus realmente é o muro aqui do lado esquerdo, né, do slide anterior. Porque a Bíblia está afirmando que essa sabedoria está em mistério. Então está o quê? Está ainda no oculto. E por que ela está no oculto? Porque o Espírito, que é aquele que percrustra as profundezas de Deus, ele vai pegar aquilo que está sendo colocado para nós como um mistério e ele vai desvendar o mistério. Ele vai revelar aquilo que ainda não está revelado. Então, a sabedoria de Deus, ela vem em mistério, mas o Espírito age e desvenda o mistério. Ou seja, ele revela aquilo que estava em mistério e agora se torna algo revelado, né? Se torna algo que pode ser compreendido. E aí o final do versículo diz que isso foi pré-ordenado desde a eternidade para a nossa glória. Então, quando eu estou levando a revelação de Deus através do Espírito Santo para alguém, eu estou, na verdade, recebendo a glória e transmitindo a glória. E é isso que Deus preparou para nós, né? Nós não temos condições de revelar nada para ninguém, por nós mesmos. Mas quando o Espírito nos revela, ele nos entrega a condição da sua glória, a revelação que vem da sua glória, e essa revelação na nossa boca se torna um motivo da exaltação de Deus e também da honra de Deus sobre aqueles que estão ministrando. Porque Deus honra os seus servos. Por isso que ele diz que ele foi pré-ordenada esta sabedoria para a nossa glória. Então, quer dizer, Deus nos exalta, Deus nos honra, né? Esta é a capacidade e o propósito de Deus também para nós. 1 Coríntios 3,19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então Deus está mostrando que tem a sabedoria, mais uma vez, do mundo, e que tem a sabedoria que não é a sabedoria do mundo, que é a sabedoria de Deus. E Deus confirma aqui que Deus apanha, ou seja, Deus ele apanha os sábios do mundo na sabedoria deles, na astúcia deles. Quer dizer, Deus ele não só é maior do que nós, porque a ele compete revelar, mas ele inclusive na nossa própria sabedoria, ele ainda é mais sábio do que nós na nossa própria sabedoria. Então você vê que Deus ele realmente é soberano sobre todas as coisas. Então, irmãos, agora eu vou entrar num tópico que é um tópico, inclusive, que é usado na teologia. Eu falei para os irmãos aí no anúncio do vídeo que era para os irmãos observarem esta lição com carinho, porque é uma lição que vai falar de algumas coisas, ou vai mencionar algumas coisas que inclusive a própria teologia estuda, ou a própria teologia faz uso daquilo que nós vamos referenciar agora. Então a gente tem aqui a palavra hermenêutica, que é uma condição que está presente na teologia, e a hermenêutica, para vocês entenderem, ela pode ser, vamos dizer assim, resumida como sendo uma ciência, uma técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Escrituras. Então, o que vem a ser a hermenêutica? Falando de uma forma simples para você entender. A hermenêutica é uma técnica, uma ciência, que nós vamos fazer uso, ou seja, uma técnica que o homem natural pode usar, para poder buscar ou para poder pesquisar o conteúdo bíblico.
Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, vou mastigar para vocês entenderem. Quando você vai fazer, por exemplo, um bolo, uma pessoa que vai fazer um bolo, ela tem o quê? Ela tem uma forma de fazer o bolo, ou seja, ela tem uma técnica. Ela primeiro pega aquele ingrediente, depois ela vai no outro, porque se ela mudar a ordem, já complica a manufatura do bolo. Então ela precisa organizar a forma, como é que ela vai construir o bolo. Então isso é, o nome disso é técnica. Ela tem uma técnica, ela tem um modus operandi, né, para poder fazer aquilo que ela quer fazer. Para buscar a Bíblia, né, podemos nos utilizar de técnicas. Podemos inclusive usar técnicas diferentes para poder buscar conteúdos nos textos bíblicos. Você já deve ter reparado, ou algum irmão que é leitor da Bíblia Sagrada já deve ter, por exemplo, observado que se você pega uma Bíblia, às vezes não é nem uma Bíblia de estudo, e você olha no rodapé, você vai ver que o texto que você está lendo, você vai ver que tem uma referência a esse texto em outra passagem bíblica. Por exemplo, você está lendo lá em Hebreus e lá embaixo ele mostra para você um texto lá em Deuteronômio fazendo referência ao texto de Hebreus, ou seja, um assunto semelhante que está sendo abordado em Hebreus e também está sendo abordado lá no texto de Deuteronômio. Então a gente tem uma abordagem que referencia um texto com outro texto. E isso é comum, inclusive, dentro da própria Bíblia, tá? Se você pegar a Bíblia, talvez a partir de hoje você pode começar essa experiência, você vai ver que a Bíblia ela cita ou ela referencia textos que você está buscando através de outros textos. Então eu estou lendo lá em Mateus, falando, por exemplo, da genealogia de Jesus, né? Falando a respeito, por exemplo, do nascimento de Jesus. Você vai ver que tem uma referência que está em outro texto, muitas vezes até lá no Antigo Testamento e também no Novo, né? Então a gente vê que a própria Bíblia, ela dá condições para nós, né, de nós podermos comparar textos com textos, fazer uma, vamos dizer assim, uma identificação entre uma passagem bíblica e uma outra passagem bíblica. Para que serve isso, pastor? Para nós buscarmos mais referências sobre um dado assunto, sobre uma dada passagem, sobre um dado tema que você quer pesquisar. Então a técnica, a hermenêutica, para mim ser resumido, mas fazer vocês entender o que Deus quer nos ensinar acerca disso, a hermenêutica, ela é uma forma que a gente tem de buscar comparar textos sagrados. E essa forma, essa técnica, ela é uma técnica que passa pelo nosso raciocínio, pelo nosso intelecto. Por exemplo, eu vou citar aqui uma técnica que eu ouvi, que eu sei que é usada por algumas teologias, que eles chamam de teologia sistemática. Então há uma forma, um sistema, uma forma de se fazer a pesquisa bíblica. Então isso tem a ver com a hermenêutica, né? Como é que eu busco um texto? Como é que eu faço a comparação de textos e textos? Então isso é uma técnica, isso é uma coisa, uma ferramenta, melhor dizendo, né? Uma ferramenta humana que a gente a princípio pode usar para pesquisar os textos sagrados. Nós temos também uma outra ferramenta que também é trabalhada na teologia, chamada de exegese. E a exegese, fazendo um resuminho do que seria, é um comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Então a exegese é parecida com a hermenêutica, mas a exegese fala não da pesquisa em si, mas a exegese trata a explanação daquilo que eu quero a princípio defender dentro de um assunto que está ligado a algum texto sagrado. Por exemplo, eu quero falar acerca de santidade, então eu vou fazer um comentário, eu vou fazer uma dissertação para poder esclarecer sobre aquele tema e também para dar uma interpretação minuciosa sobre aquela verdade que eu quero explanar. Então a exegese também é usada, é uma forma que as pessoas usam, né, para poder falar acerca do texto sagrado, para poder explicar o texto sagrado. Então a exegese está ligada à hermenêutica
mas a diferença é que a hermenêutica é a técnica e a exegese é a dissertação com o objetivo de esclarecer ou interpretar com detalhes um determinado assunto. Então, a pergunta que eu coloquei aqui, falando a respeito da hermenêutica e falando a respeito da exegese, será que essas duas técnicas naturais, né, porque eu não preciso ser uma pessoa, a princípio, conhecedora do Evangelho, ou ser, a princípio, salvo em Cristo, vamos dizer assim, para poder usar as técnicas. Eu posso fazer uma pesquisa e, a princípio, nem ser crente. Inclusive, tem teólogos aí que não são cristãos, eles pesquisam a Bíblia por um outro objetivo, né? Então, a gente pode usar as técnicas, às vezes até não servindo a Deus, né? Falando assim. Pensando agora num crente fiel, num cristão verdadeiro que quer servir a Jesus, será que para este cristão é válido o uso dessas técnicas? É essa pergunta que eu deixo para nós começar a meditar. Então, a resposta, inicialmente, né, metade dessa resposta vai ser dada acerca da revelação. Então, a gente entendeu que a revelação é o que tem que acontecer, ou seja, Deus tem que revelar pelo Espírito para que eu tenha acesso à sua palavra. A gente já viu isso aí, porque jamais penetrou em coração humano. Nós já falamos nos textos anteriores. Então, metade da resposta, eu coloquei aqui no nosso desenho, metade dessa resposta começa assim. Se eu usar como base somente a técnica, ou seja, se eu quiser usar a técnica como sendo a única forma de Deus falar comigo, neste sentido, a técnica se torna inútil. Neste primeiro detalhe, nesta primeira forma de avaliar, se eu pensar assim, vou usar a técnica e a técnica só por causa da própria técnica eu já vou conseguir a revelação. Se eu pensar dessa forma, está completamente errado. Porque você entendeu que carece, né, o ser humano carece de revelação, né? A palavra tem que ser revelada pelo Espírito. Então, se eu for pensar na técnica sem o Espírito, né, para você entender, vai ficar claro que não, que a resposta é não. Por isso eu botei um X aqui na sabedoria comum. Agora vamos pensar a outra parte, a parte B desta resposta para a mesma pergunta. Será que é válido? Bom, Provérbios capítulo 4, o versículo é o 18, ele diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a própria Bíblia, veja só, a própria Bíblia, no livro de Provérbios, está dizendo que a vereda dos justos, então nós estamos falando se a pergunta colocada é se é válido hermenêutica e exegese para crentes que são verdadeiramente fiéis a Jesus. É isso que foi colocado como pergunta para nós. Então Jesus mostra para nós aqui, o Senhor mostra para nós, que a vereda dos justos, ou seja, está falando daqueles que amam e servem a Deus, é como a luz da aurora. E como é que a luz da aurora é? O texto diz que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então Deus está mostrando que o brilho que Deus dá para o justo é um brilho que tem uma característica de algo que é acrescentado. Mais e mais, o que é? Eu tenho mais, aí Deus acrescenta, tem mais, aí Deus acrescenta, tem mais, e a luz vai aumentando, o brilho vai aumentando até ser dia perfeito. E esse mais e mais, ou seja, essa característica de mais e mais, é uma característica sequencial. E você aprendeu comigo, né? Nós aprendemos juntos com o Senhor que a característica que Deus nos deu na sabedoria comum é que ela é uma sabedoria que tem por base a construção sequencial. Então Deus começa a mostrar, através de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18, nós começamos a entender pela própria Bíblia Sagrada que a característica sequencial, que é representada pelo mais e mais, que tem a ver com a base natural, né? Tem a ver com a construção natural, quando ela está associada à manifestação do Espírito, ela começa a ter utilidade. Então aqui a gente responde, será que a técnica pode ser usada no caso de crentes fiéis a Jesus? A resposta é sim.
Você pode fazer uso da técnica, porém, a técnica natural, ela precisa estar submissa e associada à revelação do Espírito Santo. Então, a revelação do Espírito Santo, associada à técnica da exegese e à técnica da hermenêutica, pode sim ser algo valioso, pode sim ser algo útil. Porém, só para colocar aqui essa resposta de uma forma definitiva e clara, se eu utilizar a técnica sem a ação do Espírito, fica claro também que essa técnica se torna inútil. Então tem um caso em que ela se torna útil. Qual é esse caso? O Espírito está presente. Porque Paulo escreveu que Deus nolo revelou pelo Espírito. É o Espírito quem revela, não tem outra pessoa para revelar. O Espírito é Jesus conosco. Então Jesus está revelando pelo Espírito. Porém, quando eu uso a exegese e a hermenêutica e não tenho o Espírito, eu caio nos textos que Paulo também escreveu, que a sabedoria humana sozinha se reduz a nada. Então a gente tem que entender. Quando eu tenho uma condição, acontece que ela é útil. Quando eu tenho uma outra condição, acontece que ela se reduz a nada. Então, respondendo a nossa pergunta, podemos entender que ela tem utilidade, porém é útil quando o Espírito está presente. Agora nós vamos ver, por dentro da própria Bíblia, por dentro das Escrituras, nós vamos começar a avaliar como é que a técnica natural se associa com o Espírito. Nós vamos começar a ver agora, por um relato bíblico, como é que uma coisa pode participar do lado da outra. Ou seja, eu entendi que a técnica natural, quando ela está do lado do Espírito, ela tem utilidade. Agora, como que eu posso enxergar isso, por exemplo, vamos expressar isso ou aprender isso dentro da própria Escritura? Será que a Escritura tem maneiras de mostrar isso para nós? É isso que nós vamos ver agora. Então, Lucas capítulo 1, o versículo é o 26, ele diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então aqui eu coloquei, irmãos, no nosso exemplo da figura que eu estou aqui representando, o que nós vamos aprender a partir de Lucas 1:26, é que você vê que Deus está enviando um anjo para poder trazer uma mensagem da parte de Deus para aquela que seria instrumento para levar o plano de Deus adiante e trazer Jesus, né, à existência como filho, como ser humano. Então, nós começamos a entender que a mensagem estava sendo dada para um ser que é totalmente celeste. Por quê? Porque Deus estava dando a mensagem para quem? Para um anjo. Anjo não tem nada de terrestre. Anjo é totalmente celeste, porque ele vem dos céus, né? Vem do lugar da habitação de Deus. Então, Deus leva a mensagem para o anjo, e o anjo, que é um ser celeste, vai sair da atmosfera que ele estava, ou seja, a atmosfera de Deus, e ele vai vir para a atmosfera onde Maria estava, que é a atmosfera da terra. Então, o que eu quero frisar para você no primeiro momento? Você vê que tem um ser que não é terrestre, ele é só celeste, mas quando ele entra na terra, ele se sujeita, ou ele se comporta na terra como se ele fosse da terra. Preste bem atenção nesse detalhe, porque esse detalhe é muito importante você entender. Vou recapitular aqui. O anjo não é da terra, o anjo é celeste. Mas quando ele entra no plano terrestre, ele vai utilizar ferramentas que estão associadas ao plano terrestre. Como é que a gente prova isso? O nosso slide aqui mostra. A instrução que Deus dá para ele é, primeira instrução, no 6º mês. Mês tem a ver com tempo. Tempo não tem a ver com a eternidade. Tempo tem a ver com a atmosfera terrestre. Então o anjo recebe uma instrução que é associada ao mês, quer dizer, uma referência temporal, porque ele estaria atuando no plano temporal. Ele estaria atuando na terra. A segunda referência natural, ou temporal, ou terrestre, que Deus dá para ele. Deus fala para ele, é na cidade da Galileia. Então Deus dá para ele uma referência de uma região. Deus fala para ele, é na região da Galileia. Uma cidade que está na região da Galileia.
Então Deus começa a dar para ele o quê? Uma instrução que tem a ver com a terra, porque é ali que ele vai atuar, é ali que ele vai entregar a revelação. A terceira instrução que Deus dá para ele, Deus fala, olha, a cidade ela tem um nome, o nome da cidade é Nazaré. Então o anjo recebe uma terceira referência natural para poder fazer o plano de Deus ser realizado no natural. E um detalhe interessante que nós podemos também aqui frisar, Deus dá uma referência de sexto mês, e nós sabemos que o mês contempla semanas, porque num mês tem praticamente 4 semanas, e dentro das semanas nós temos 7 dias. Então o mês contempla a dimensão de semanas e também a dimensão de dia. Então Deus dá para ele uma referência temporal, mas mais do que isso, Deus dá uma referência temporal que é trina, porque é uma referência que faz referência a outras 2 dimensões de tempo que estão subjugadas ao mês, ou associadas ao mês, podemos dizer assim. E isso está coerente porque quando eu vou na Bíblia, nós cristãos, diferentemente até dos judeus, né, como eu já expliquei também numa lição anterior, a gente tem referência de livro, a gente tem referência de capítulo e a gente tem referência de versículo, que é onde a gente vai buscar o que Deus quer falar ou o que a gente está pesquisando ali no texto sagrado. Então você vê que para buscar, preste atenção nisso aqui, para buscar a referência do livro, você precisa do livro, você precisa depois do capítulo e do versículo. Você precisa de 3 referências naturais para conseguir pesquisar a Bíblia. Você precisa do livro, do capítulo e do versículo. Então você vê que para buscar algum texto bíblico, eu já uso uma técnica. Qual é a técnica? A técnica de pesquisa que passa pelo livro, depois vai para o capítulo e depois vai para o versículo. Então a gente tem uma técnica que usa 3 referências para me encontrar um determinado texto que eu quero pesquisar. É por isso que Deus dá para o anjo a dimensão natural de mês. Porque ele está dizendo para o anjo, olha, eu vou te dar 3 referências, porque você vai ficar, vamos dizer assim, coerente, você vai ficar naturalmente compatível com aquilo que o ser humano usa, que é 3 referências também, para buscar o texto sagrado. Então o que Deus está mostrando? Deus está mostrando que há toda uma coerência na forma como Deus instrui o anjo. Deus deu 3 referências naturais e a primeira referência também é trina, porque mês, semanas e dias são referências de tempo, e dentro do mês tem semanas e dentro das semanas tem os dias. Então a gente vê que Deus dá 3 referências e faz com que isso seja compatível com as nossas referências trinas, que é livro, capítulo e versículo, para que a gente consiga buscar algo nos textos sagrados. Então o que Deus está mostrando no primeiro momento? Deus está mostrando que o anjo não está usando uma referência celeste. É isso que eu quero que você entenda de uma forma completa. Deus está mostrando que o anjo está usando uma referência terrestre. Pastor, mas ele não é da terra, ele é do céu. Mas aonde é que ele vai operar o seu ministério? Ele vai operar na terra. Bom, se ele vai operar na terra, então ele vai usar a referência que é compatível com a terra. Então por aqui você já começa a entender por que a hermenêutica e a exegese têm utilidade. Porque a hermenêutica e a exegese são técnicas que são coerentes com o plano terrestre. Uma pesquisa e um comentário são algo que tem a ver com a nossa condição natural. Então, por isso, como nós somos habitantes da Terra, faz sentido nós usarmos técnicas terrestres dentro do ambiente da Terra. O anjo não é da Terra, mas quando ele vem para agir na Terra, Deus dá para ele técnica e dá instruções que tem a ver com a ação dele na Terra. Perceba só, ele tem que se adaptar ao novo meio aonde ele vai atuar. Ele deveria usar referência celeste, porque ele é anjo, mas ele vai usar referência terrestre, porque ele vai entregar o recado para Maria na terra. Estou frisando, mastigando bem para você entender por que é que a referência terrestre tem utilidade. Entende? Continuando no mesmo texto de Lucas 1:27, diz o seguinte: a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Então Deus continua instruindo o anjo. Vamos ver aqui a sequência das instruções que Deus dá para ele. A primeira referência, Deus diz que é uma virgem. Então,
Deus fala, olha, é uma pessoa, uma mulher, e ela é virgem. Deus dá o quê? Uma característica para ele identificar essa mulher. Depois ele dá uma quinta característica, ele diz, ó, é uma virgem, mas não é uma virgem qualquer, é uma virgem que foi desposada, ou seja, que tem marido. Então ele dá uma quinta instrução terrestre para o anjo buscar aonde é que ele tinha que entregar o recado. Aí ele dá uma outra instrução, ele diz que era um determinado homem, era um certo homem. Então não era um homem qualquer, o marido de Maria, era um certo homem. Então Deus dá uma sexta instrução para o anjo. Na sétima instrução Deus diz, não é um homem qualquer, a procedência dele é que ele é da casa de Davi. Então Deus instrui, ó, esse homem é pertencente a determinada família, a determinada origem. A referência de número 8. Deus diz agora para o anjo qual era o nome desse homem. Deus fala para ele, ó, o nome dele é José. E aí Deus dá para ele a 10ª característica, dizendo que a virgem também tinha um nome, que a virgem se chamava Maria. Aí você vai perguntar, pastor, mas e a 9ª característica? Você não citou aqui. É que a 9ª característica é que Deus está mostrando que o anjo tem referência da mulher e o anjo tem referência do homem. Perceba só. Assim como na Bíblia nós usamos a técnica para buscar um livro e para buscar um outro livro, ou seja, para buscar um texto num lugar e o texto num outro lugar, Deus estava mostrando que Deus estava dando duplo endereço. Na Escritura você busca o quê? O endereço, o livro, o capítulo e o versículo. É o endereço aonde está a resposta ou o texto que você quer pesquisar. O endereço que Deus estava dando para o anjo era o endereço de uma mulher e o endereço de um homem, além do endereço de uma localização. Então essa seria a 9ª característica. E a 10ª, como eu falei, era o nome de Maria. Era uma virgem que chamava-se Maria. Então a gente percebe que Deus dá 10 características ou 10 instruções que estão sendo referenciadas no plano terrestre, preste bem atenção nisso, para que o anjo encontrasse aquela mulher que Deus queria que ele entregasse o seu recado. Então, pela própria forma do anjo receber a instrução de Deus, para que ele pudesse alcançar o objetivo do porquê Deus estava enviando ele, você vê que há uma localização, há toda uma descrição precisa com características terrestres para que ele pudesse fazer a missão dele ser completa. Então aqui nós vemos por dentro da própria Bíblia que o anjo estava fazendo algo que é semelhante à hermenêutica. Por quê? Porque Deus estava dando para ele uma técnica, um caminho, instruções sucessivas. Você entendeu que o padrão do homem é um padrão sequencial e sucessivo, 1, 2, 3. Deus estava dando a primeira instrução, a segunda instrução, a terceira, a quarta, até chegar na 10ª, como a gente acabou de ver. Então o anjo estava usando o padrão natural, para poder alcançar o padrão espiritual. Então aqui você vê por que a técnica natural pode ser útil, porque o próprio anjo, que não é natural, estava usando algo que é natural para cumprir um propósito espiritual. Então eu creio que está bem claro porque é que a técnica tem o seu valor. É isso que nós estamos explicando aqui. A técnica tem o seu valor porque a técnica faz coerência com o plano aonde nós estamos, o plano terrestre. E aí o anjo dá mais uma instrução, que seria a 11ª, porque no versículo 28 de Lucas 1 ele diz assim, ó: e entrando o anjo aonde ela estava. Então quer dizer, o anjo achou o endereço com as 10 instruções, mas aí o anjo estava agora no endereço, mas ainda estava faltando uma instrução final. O anjo tinha que se dirigir até o cômodo, até o determinado local específico, aonde é que Maria estava. Por isso o texto diz que ele foi entrando aonde ela estava. Então ele teve que não só achar o endereço, mas achar o cômodo dentro do endereço. E essa forma de Deus instruir ele é uma forma também natural. Então o anjo teve 11 instruções através de uma técnica que Deus lhe permitiu ser uma ferramenta para ele, para que ele pudesse localizar a serva do Senhor e entregar o recado de Deus. Então aqui eu creio que está muito claro por que a técnica é importante. Por que a técnica pode ser útil?
Por que que a técnica tem o seu valor? Estou frisando muito bem isso para você entender que Deus ele revela na hora, mas ele também usa a técnica, ou ele permite-nos usar a técnica, entende? Então a técnica tem utilidade sim, então isso tem que ficar claro. Aí o versículo 28 diz assim, ó, o anjo vai dizer agora algo para ela, diz assim, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Agora a gente vai partir para João capítulo 10, versículo 1, onde a gente vai entender por que que o anjo teve que respeitar os desígnios naturais se ele era celestial. Nós vamos entender agora com mais profundidade por que é que isso se faz necessário. João capítulo 10, versículo 1 diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, versículo 1 deixa claro que nós temos que entrar pela porta. Versículo 2 de João 10. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, aqui Deus trazia para mim que para nós pastorearmos pessoas, eu não estou falando agora do ministério pastoral só, eu estou falando daquele que ministra pão, dá pasto para as ovelhas. Quando você ministra alguém, eu falei isso na aula passada, você dá pasto. E se você dá pasto, você pode não ter chamado para pastor, mas naquele momento você pastoreia. Você dá pasto, você dá comida para a ovelha. Aí ele diz que aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, para mim dar pasto, ou seja, para Deus me dar a revelação e eu alimentar as ovelhas, alimentar os irmãos, eu tenho que entrar pela porta. Bom, mas que porta é essa? Versículo 3 diz, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, a pergunta que eu fiz, qual é essa porta? Eu acho que você já começa a responder aí, se você está entendendo, né, o que Deus já tem nos dado. A porta que Deus está dizendo é você ter a coerência com o plano que você vai trabalhar. Por exemplo, qual é o plano que o anjo atua? O terrestre. Então ele se arma ou ele recebe instruções que tem a ver com o plano terrestre. Qual é o plano do pastor com as ovelhas? Bom, ele tem que cuidar do, entre aspas, do curral das ovelhas. Então, para cuidar do curral, ele precisa ter o quê? Um acesso ao curral. Ele precisa ter uma legalidade para entrar ali, para que a ovelha possa sair ou possa entrar. E essa legalidade chama-se porta. Então, Deus está mostrando que para todo o ambiente, presta atenção nesse princípio aqui, meu irmão, todo o ambiente que você for atuar, você tem que ter legalidade dentro daquele ambiente para que você possa ser um instrumento de Deus ali. Qual é a legalidade do pastor? Ele tem que ter acesso à porta do curral. Qual é a legalidade para o anjo entregar para Maria? Ele tem que ter acesso à porta da terra. Qual é a porta da terra? A técnica que é usada no ambiente terrestre. Então, nós temos que entender que existe um princípio de legalidade aqui. Esse princípio de legalidade permite com que Deus leve a gente a atuar de forma legal, de forma santa, de forma pertinente. E é isso que nós temos que entender. O versículo 3, ele diz assim, ó, para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Se a gente parar para meditar, a voz, que é a voz do pastor Jesus, deveria ser soberana. E de fato ela é. Porém, você vê que as ovelhas só podem ouvir a voz depois que o porteiro abrir a porta. Então a gente entende que até mesmo sobre a autoridade do ministério de Jesus, tinha uma legalidade que Jesus tinha que respeitar. Qual é essa legalidade? Jesus tinha que respeitar a condição de atender ao porteiro. Porque se o porteiro, tá vendo que tem a figura de um porteiro aqui? Se o porteiro não abrir a porta, como é que Jesus vai chamar as ovelhas? As ovelhas vão sair do curral como? Elas não vão ter como sair para fora, porque elas estão presas. Então Jesus precisa da autorização do porteiro. Quando o porteiro abre a porta, aí Jesus chama
elas ouvem a voz e aí elas vêm para fora. Mas ele não consegue fazer isso se ele não for respeitar a condição do porteiro. E aqui eu quero falar algo para vocês. Pastor, quem que é o porteiro em relação ao ministério de Jesus? O porteiro, quando Jesus estava aqui, era a pessoa do Deus Pai. Era a pessoa do Senhor Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, apesar de ser Deus, ele não veio para ser Deus, ele veio para ser servo. Então ele precisava da autorização do seu pai, do porteiro, para que ele abrisse a porta, para que ele, então, Jesus, chamasse as ovelhas. E aqui nós entendemos, irmão, que tem muitos irmãos que quer fazer a obra, mas não entendeu que tem o porteiro. Se o porteiro, que é Deus, não te autorizar, se o porteiro não abrir a porta para você, você vai chamar a ovelha não vai conseguir sair, porque ela está com a porta fechada. E é o porteiro quem dá autorização para a gente poder fazer ou não fazer. E tem irmão que não entende, o próprio Jesus respeitou o porteiro, né, que é Deus, mas as pessoas acham que vai fazer do jeito dela. Tem que passar pelo porteiro, meu irmão. Tem que passar pela autoridade daquele no plano ao qual você está atuando. Você precisa entender que há um porteiro. Porque o primeiro que vai fechar a porta para você é Deus. Se Deus vê você em desobediência, se Deus nos encontrar em rebeldia, em rebelião, em algum tipo de atitude que não seja conforme a sua vontade, dentro do que Ele espera naquele momento de nós, porque a gente não é perfeito, Deus vai fechar a porta. Aí você vai chamar a ovelha vai até querer sair, mas não vai sair porque a porta está fechada. Então a tua voz, a tua pregação, a tua ministração não vai ter ação, não vai ter efeito, não vai ter resultado. Entende? Então se você quer conduzir as ovelhas para fora, como fala o final do verso 3, você precisa, primeiro, respeitar o porteiro. E segundo, ter o sim da porta aberta por ele. E aqui eu quero fazer um comentário que tem pessoas também que não entendem. Deus é o primeiro porteiro. Sabe qual que é o segundo porteiro? É o pastor da igreja. Tem pastor que realmente faz o que Deus quer. E tem pastor que não faz o que Deus quer. Quando o pastor não faz o que Deus quer, o Deus dele, que é o porteiro dele, fecha a porta para ele. Então quer saber se Deus é com o pastor, se Deus é com o ministro? Veja os frutos, né? Jesus diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Agora, quando a gente está dentro da igreja, tem o porteiro que é Deus e tem o segundo porteiro que é o anjo da igreja. Agora tem gente que não quer respeitar, às vezes, o porteiro, mas quer respeitar Deus. Então você desculpa, mas o pastor também é porteiro. Se ele fechar a porta para você, ele tem autoridade para isso, porque o curral foi dado na mão dele. O curral seria o quê? A igreja. Então ele é porteiro. E se ele abrir, está aberto. Se ele fechar, está fechado. Agora, se ele tiver na desobediência com Deus, o próprio Deus vai fechar a porta para ele. Então você tem que entender isso, meu irmão. Quem quer ter ministério e está me ouvindo, tem que entender isso. Pastor, mas o pastor que eu estou sendo liderado, ele está apostatando. Já falei isso numa outra lição. Se ele está apostatando, procura um outro curral. Procura um outro lugar. Mas se ele está fazendo a vontade de Deus, e ainda que ele tenha alguma falha, mas ele é o porteiro ali. Entende? Então veja, o próprio Jesus, que é o nosso mestre, o nosso exemplo, ele só chama as ovelhas para fora depois que o porteiro abriu a porta. E tem gente que não quer entender essa realidade. Tem gente que acha que pode abrir a porta ele mesmo. Então primeiro o porteiro tem que abrir, depois as ovelhas vão ser chamadas, vão ouvir a voz do pastor, que é a voz de Jesus na nossa boca, e aí elas vão vir para fora. Ou seja, elas vão sair da realidade que elas estão para uma outra realidade. Então quem respeita a porta dá acesso. Vou usar aqui uma comparativa para você entender. Quem respeita a porta de acesso tem acesso à porta, tá? Se você respeita a porta, ou seja, se você respeita aquilo que dá acesso de um lugar para o outro, você conduz a ovelha para fora, ou seja, você pega ela de um lugar e conduz ela para o outro. Você dá acesso para ela pela porta porque você primeiro respeitou o porteiro, respeitou a condição da porta. Entende? Então a gente tem que entender isso daí. A gente tem que entender que isso é um princípio. Pastor, mas como é que eu confirmo que isso é verdade? Jesus veio na terra. Qual é o princípio da terra? Que o homem tem que estar
em corpo físico, porque o ser humano tem corpo. Então Jesus ele veio na terra como? Ele veio como anjo? Não, ele veio em carne. Jesus veio na terra como corpo físico. Por quê? Porque o padrão, a porta desse mundo, para que Deus pudesse legalizar Jesus aqui, exigia que Jesus viesse pela porta. Pastor, o que é a porta? A porta, Deus está me levando para cá. A porta é o passaporte que você precisa para entrar naquele ambiente que você quer ministrar. Por exemplo, se você vai para um determinado país, você precisa do quê? Você vai mudar de terra, você vai mudar de região, você vai mudar de lugar. Então você precisa de um passaporte. Tá entendendo? Passaporte, ou seja, o passe da porta. Estou fazendo uma comparação, comparativo para você entender. Você precisa do passe da porta, o passaporte. Então, para mim, para ir para os Estados Unidos, eu preciso do quê? De um passaporte. Se eu tiver sem passaporte, eu estou ilegal lá nos Estados Unidos. Por exemplo, estou dando um exemplo para os irmãos entenderem. Para mim entrar na terra, ou para mim entrar numa outra terra, num outro ambiente, eu preciso de um passaporte que me legalize ali. Para o anjo entrar na terra, qual foi o passaporte? Ele usou o que é equivalente à hermenêutica, porque a hermenêutica é da terra. Para Jesus vir na terra de forma completa, qual foi o passaporte? Ele teve que se fazer homem. Tá entendendo que tudo tem um passaporte? Então a gente tem que entender isso daí. Então, para esses que têm passaporte, para esses que respeitam o porteiro, que primeiro é Deus, é Jesus, e depois o pastor, para esses que têm passaporte, aí o Senhor abre a porta e ele tem autoridade para conduzir as ovelhas. Então, irmãos, para nós vermos a seriedade deste princípio, né, desta questão que eu falei da legalidade, a gente vai ver agora em João capítulo 1, versículo 14, algo surpreendente, que nós vamos ver como é que a palavra sempre se confirma, que diz o seguinte: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui nós temos uma afirmação, preste bem atenção nesta questão que eu vou colocar para os irmãos. Aqui nós temos uma afirmação de que o verbo, a palavra de Deus, né, o próprio Deus, ele vai ser revelado, ele vai se fazer a si mesmo como algo que é carne. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Deus é espírito. E Deus, sendo espírito, não tem nada a ver, a princípio, com a carne. Porque Deus, a sua natureza é toda espiritual. Porém, a Bíblia está dizendo que o verbo se faz carne, o verbo não se faz homem. Note a forma da Escritura nos apresentar esta revelação. A Bíblia diz que o verbo se faz carne, o verbo não se faz homem. É claro que Jesus veio como homem, mas a Bíblia está dizendo a respeito da matéria-prima, a respeito da condição do que constituía o corpo de Jesus. Então, por que que Deus fala desta forma? Por que que Deus traz esta forma e esta afirmação? Deus traz esta afirmação porque, conforme a figura que eu coloquei aqui, nós sabemos que Jesus ele veio como cordeiro, ele veio para se tornar um cordeiro. E nós sabemos que cordeiro é um animal. E você sabe, se você parar para meditar comigo, você sabe que o valor que um animal tem está intimamente ligado com o seu peso. Ou seja, quando eu, por exemplo, eu vou avaliar um boi, que é um outro tipo de animal, só para os irmãos entenderem, dentro da nossa cultura, o boi é mais fácil da gente entender do que o cordeiro. Então, quando eu vou avaliar um boi, quando um pecuarista vai avaliar um boi, ele vai avaliar o boi pelo peso do boi, ou seja, quanta carne esse boi pode me dar, quanto lucro ele vai me dar, e isso depende de quanta carne, na hora que ele for abatido, quanta carne ele pode oferecer, quanto dá para vender. A partir do peso do boi, o dono do boi ali vai entender quanto dinheiro ele vai ganhar e quanto ele vai avaliar o boi através do peso, da quantidade de carne que o boi tem. Então Jesus, veja só, Jesus ele veio para se tornar um sacrifício, e o sacrifício era o sacrifício de cordeiro. Cordeiro também é um animal. Então Jesus precisava de um passaporte que pudesse fazer com que ele estivesse na categoria dos animais, porque ele se transforma em cordeiro. Na cruz ele é entregue na cruz como um cordeiro, como uma oferta pelos nossos pecados. Então ele vai para a cruz como cordeiro, mas ele precisava de um passaporte
para ter a legalidade na dimensão dos animais, que é o que ele vai representar. Então a Bíblia vai dizer que o verbo não se faz homem por isso. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne. Por quê? Porque quando a Bíblia afirma que Jesus vem como cordeiro, Jesus se transforma em algo que é parecido com aquilo que dá valor à categoria dos animais, e aquilo que ele representa também como cordeiro, traz para ele uma legalidade que permite com que ele de fato seja como se fosse um cordeiro. É claro que ele não virou um animal literal, mas ele representou a oferta de um cordeiro na cruz. Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que Deus, veja só, preste atenção nisso aqui, isso é muito importante você entender isso aqui. Deus se torna exatamente o oposto do que ele é em essência. Vou repetir para algum irmão que ainda não entendeu. Deus, que é espírito, se torna exatamente o oposto do que ele é em essência. Ele é espírito e ele se faz carne. Aí a pergunta que eu faço é, por que ele se faz carne? Você já entendeu. Porque ele precisava de um passaporte para ser de fato um cordeiro legítimo. E por isso a Escritura traz essa afirmação de que o verbo, a palavra de Deus, que é espírito, se faz carne. Então a gente entende que até para Jesus ser cordeiro, ele precisou de um passaporte, porque ele veio, se tornou servo, mas servo ainda é ser humano. Mas Jesus vai para a cruz não como servo mais, ele vai como cordeiro. Então ele precisava de um passaporte para ser cordeiro. E isso é aplicado na forma de João revelar aquilo que Deus, inspira ele para escrever. E o verbo se fez carne. Então, irmão, tem gente que não quer sair do comodismo. Deus está mandando eu falar isso aqui. Ele não quer sair nada do comodismo. Ele não quer nada que seja muito diferente, ou que seja diferente, daquilo que ele está acostumado. Mas Deus se coloca no oposto daquilo que ele é para poder nos atender. E tem gente que não se coloca em nada diferente do que ele quer ser para atender aos demais. Então veja que tipo de evangelho que você está vivendo. Porque se ele que é espírito se faz carne por mim e por sua causa, por que você não pode mudar um pouco a tua característica em alguma área para atender aqueles que Deus vai te dar para ministrar? Então você vê, qual era o porteiro, qual era o passaporte, que estava exigindo de Jesus como cordeiro? O porteiro estava exigindo um passaporte de que ele se tornasse como um animal, valorizado e avaliado pelo quanto de carne ele tem. Por isso que o verbo se fez carne, não se fez homem. Eu estou dando muita ênfase nisso para vocês entenderem, irmão, a seriedade e a importância do que é uma legalidade pela palavra. Você está vendo pela palavra que o próprio Jesus assumiu todos os passaportes que foram necessários para ele fazer tudo que era preciso para nos salvar. Quantos passaportes que você ainda não tirou, que estão faltando e por isso Deus não está talvez trabalhando como Ele quer na sua chamada? É uma pergunta que eu lanço para você meditar e responder diante de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 28, continuando aqui, no relato da revelação de Deus através do anjo, o anjo fala para ela, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. Lucas 1, 29 diz assim, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Então a Bíblia está mostrando que Maria, ela começa a raciocinar. Em outras palavras, ela começa a usar o intelecto. E você sabe que intelecto tem a ver com a nossa naturalidade, tem a ver com a nossa condição natural. E é certo fazer isso? É. Porque se ela está pensando, ela está usando algo que equivale à tal da hermenêutica. A hermenêutica não é a busca, não é a pesquisa, a técnica para pesquisar. Quando eu estou pesquisando, eu estou raciocinando. Então raciocínio e pesquisa estão associados. Então ela estava pensando, porque o anjo estava usando a hermenêutica, o equivalente da hermenêutica, a gente já entendeu, mas a Maria agora começa a usar, ela mesma começa a pensar. Então a Maria estava entrando numa condição de análise, numa condição de intelecto, numa condição que está coerente com o plano que ela estava, o plano natural.
Só que o versículo 29 também mostra que apesar dela estar usando aquilo que é equivalente à hermenêutica, ao raciocínio, a Bíblia vai mostrar para nós que Maria não estava entendendo. Note o detalhe, Maria não estava entendendo, porque o texto diz assim, ó, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Então ela estava pensando, estava usando a tal da hermenêutica, ou o equivalente, mas não estava conseguindo o quê? A revelação. Então o que estava faltando para ela era o quê? Faltava a revelação de Deus. Então você precisa entender que a hermenêutica está presente. Você percebe que o anjo está aplicando, Maria agora começa a aplicar, mas a revelação é aquilo que vai permitir com que a mensagem seja entendida por parte de Maria. Maria estava pensando, estava raciocinando, né? Mas não estava entendendo. Então a gente tem que entender que, apesar de ser válida a técnica da pesquisa, do raciocínio, a gente tem que entender que Deus tem que revelar de fato, porque senão a gente não consegue entender o que Deus quer. E aqui eu queria trazer para vocês também a questão da revelação agora no início do processo, porque o anjo estava usando os atributos naturais, como vimos, mas a pergunta que eu quero colocar para você, e você facilmente vai conseguir responder, é: quem é que deu as instruções para o anjo? Quem é que deu as instruções de que era na casa, de que era um certo homem, de que era da casa de Davi, de que a virgem era desposada? Todas aquelas instruções que a gente viu. Quem é que falou isso para o anjo? Se você parar para pensar, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou para o anjo, né, que começou a instruir. Então o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero chamar a atenção que, apesar do anjo estar trabalhando com aquilo que equivale à hermenêutica, você vê que o começo de toda a busca dele para achar Maria não começa com hermenêutica, começa com revelação, porque foi Deus que revelou para ele que era naquele endereço, que era daquela família, que era da casa de Davi, que era um homem chamado José. Foi Deus que revelou. Então o que eu estou querendo chamar a sua atenção? Na hora que você se deparar com o livro sagrado, na hora que você pega o livro sagrado, você vai começar a pesquisar. Então você vai usar o que é equivalente à hermenêutica. Você vai buscar através de pesquisa. Mas até para você começar a pesquisa, você já deve de entrar em oração para que Deus te ajude a pesquisar melhor. Porque quem foi que instruiu o anjo com as características, com as informações que são referentes ao que equivale para nós a nossa pesquisa? Foi o próprio Deus. Então Deus revelou para o anjo como é que o anjo tinha que caminhar, como é que o anjo tinha que fazer. Então quando você vai até o livro sagrado, não vá até o livro sagrado sem antes pedir para Deus, na hora que você for fazer a hermenêutica, na hora que você for fazer a pesquisa da leitura bíblica, não vá fazer a pesquisa com a sua própria ciência. Vá fazer a pesquisa, aplique a pesquisa, mas antes de pesquisar, ore. Antes de pesquisar, busque. Por quê? Porque Deus vai capacitar você, inclusive, a fazer com que a técnica da hermenêutica, a técnica da pesquisa, se torne mais forte, se torne mais poderosa. Porque Deus vai mostrar para você. Você está pensando num texto lá em Tiago, e Deus vai trazer a sua memória, vai chamar a sua atenção para um outro texto. Porque Ele está começando a atuar pelo Espírito para te levar para um outro texto, para que aí você realize a pesquisa. Então, até para pesquisar, até para aplicar a técnica, isso eu quero passar para vocês aqui, a gente já deve nos basear em revelação. Tá entendendo o que Deus está mostrando? Então a gente tem que estar submisso à revelação. A revelação foi o começo do processo. Depois o anjo aplicou a hermenêutica. Agora Maria está aplicando a hermenêutica, mas não está entendendo. Até o momento ela não está entendendo. Então é isso que é importante. Outra coisa que eu queria passar para os irmãos, que também é um erro que acontece no meio daqueles que buscam a Bíblia Sagrada para consulta, é que as pessoas dizem assim: não, mas eu vou lá no original e eu descubro a palavra, e eu descobrindo a palavra no original, eu já tenho a revelação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a palavra que você pesquisa lá no original, essa palavra precisa estar relacionada a outras palavras. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, a respeito da manufatura de um bolo. Eu tenho aqui os ingredientes que representariam os textos bíblicos. E os textos bíblicos
são os ingredientes. Mas se você tem os ingredientes nas mãos, não quer dizer que você sabe fazer o bolo. Por quê? Porque você não tem a receita, ou seja, você não tem a revelação de como usar os ingredientes. Então, para mim usar os ingredientes, eu preciso da revelação. Buscar os ingredientes seria o equivalente à hermenêutica. Agora, fazer com que os ingredientes estejam na dose certa, da forma certa e da maneira certa para que o bolo aconteça, isso é algo que procede de revelação. E esse exemplo do bolo, irmãos, ele pode ser confirmado também através de uma outra figura que eu coloquei aqui, porque os ingredientes são as palavras que a gente usa. Mas, por exemplo, um pregador usou lá, por exemplo, 2.000 palavras. Mas o resultado da sua pregação é ele deseja que, por exemplo, almas se arrependam e aceitem a Jesus. Então, a mesma condição que a gente tem aqui, na forma de usar os ingredientes, que vão se traduzir no bolo, que é o resultado daqueles ingredientes misturados, é exatamente o que acontece, por exemplo, numa pregação. O resultado dos ingredientes, das palavras que o pregador vai fazer os seus ouvintes receberem, é, na verdade, também um resultado só final, que é a atitude de por exemplo, de um ouvinte que estava no pecado, que não conhecia Deus, e ele passa a aceitar Jesus e provar o sabor do Evangelho. Então a gente vê, irmãos, que o resultado, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, o resultado prova se a gente tem a receita verdadeira ou não, porque tem muita gente filosofando no meio cristão, tá? Vou falar aqui porque Deus me tocou para falar isso. Tem muita filosofia, tem muita teoria, tem muito isso, aquilo outro, só que, desculpe, você pode falar num restaurante, por exemplo, você pode falar que o maître é o melhor, que o cozinheiro é o melhor que tem, que é internacional, mas se você colocar o prato ali diante da pessoa que veio comer e o sabor não for bom, todas as explicações que vieram anteriormente ao servir o prato não vão ter valor nenhum. Então a gente precisa ser realista no Evangelho, porque tem muita gente que prega, fala, ensina, só que você não vê o resultado, às vezes você não vê a resposta na prática daquilo que na teoria a princípio é tão bonito. Então a gente tem que começar a ser um pouco crítico, não no sentido de querer criticar ninguém, mas num sentido assim, da gente poder avaliar o que a gente come. Porque tem gente, irmão, que come e não tem sabor. O sabor é o quê? É o resultado, é a expressão final de tudo aquilo que estava separado nos ingredientes, tem que estar agora produzindo um resultado final, que é o chamado sabor. Numa pregação, por exemplo, como eu estou exemplificando, o sabor é o quê? É a atitude final de um pecador que se dobra a Jesus. Então a gente tem que avaliar essas coisas, porque tem muita gente ensinando muito ingrediente por aí, com as receitas que eles aparecem, né? Não sabe de onde às vezes, e a gente está comendo e não está nem questionando se aquele alimento ali tem validade, se é um alimento verdadeiramente que veio da parte de Deus. Tudo isso aí a gente tem que avaliar, porque é o nosso organismo que vai sentir o efeito da comida que é boa ou da comida que não é boa. Então a gente tem que saber ser um pouco mais criterioso para poder ver o que é que estamos comendo. Amém? Então, julgue a receita pelo sabor. Sabor tá ruim? O cara pode explicar 10.000 palavras, só que as 10.000 palavras não conseguem ser verificadas como algo genuíno, porque o sabor diz que aquilo ali está errado. Então, cuidado com pregadores que pregam muito bonito, mas que você não vê o resultado. O problema não é pregar bonito, tá? Pregar bonito ou pregar mais, menos bonito, não importa. O problema é a gente não ver o resultado daquilo que a gente está vendo ser expresso teoricamente. Então é importante a gente ser criterioso nesse sentido. Agora, irmãos, nós vamos ver, o anjo vai entregar para Maria a revelação de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30, o anjo vai agora revelar para Maria aquilo que Deus queria fazer ela entender. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, traduzindo para nós aqui, o anjo estava dizendo para Maria: Maria, o porteiro, que é Deus, abriu a porta. O porteiro, que é Deus, autorizou que você fosse contemplada com essa revelação. Então entenda, meu irmão,
que a revelação não depende primeiramente de você. Você pode pedir para Deus te dar alguma revelação, para te mostrar algo, mas a revelação primeiramente depende do porteiro, né? É ele que tem autoridade sobre as portas de revelação que Deus quer mostrar para aquele ou para este servo. Versículo 31 diz o seguinte: o anjo vai agora continuar a explicar para ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então aqui a gente entende que a revelação, como eu falei anteriormente, ela está fora da nossa vontade. Por quê? Porque o anjo diz para ela: você vai chamar ele de Jesus, você não vai dar o nome para ele de Jesus. Qual que é a diferença, pastor? Se o anjo fala que ela vai dar o nome, que ela daria o nome dele de Jesus, significaria que dependeria dela também para isso acontecer. Mas o anjo não diz isso. O anjo diz que ela vai chamar ele de Jesus. Vai chamar ele pelo nome de Jesus. Significa que Deus já tinha um nome para ele. O que aconteceu é que Deus somente revelou para ela qual era esse nome. Então aqui a gente entende que a revelação de fato ela parte de Deus. O projeto que Deus tem com você já está nas mãos de Deus. O que está faltando para algum irmão que está me ouvindo é que ele seja mais revelado para você. Pastor, por que você diz mais revelado? Porque quem sabe ele já te revelou algumas coisas, mas você ainda não entendeu numa dimensão maior qual é o chamamento, qual é a qualificação do seu chamado. Então, você não vai dar nome para o seu projeto, você vai descobrir através de revelação para que você seja contemplado com aquilo que Deus quer que você entenda. Ela não vai dar o nome de Jesus, estou batendo aqui para vocês entenderem. Ela não vai dar o nome, ela vai chamar pelo nome. Você tem que chamar pelo nome aquilo que Deus já tem preparado para você. Então a revelação ela vem de Deus para nós. Então nós precisamos entender isso. Versículo 31 também traz outra realidade. O anjo diz para ela o seguinte: eis que conceberás e darás à luz. Então o anjo diz que antes dela dar à luz, ou seja, antes do projeto sair para fora, que é o nascimento de Jesus, ela teria que conceber. E a gente sabe que para conceber uma gravidez são 9 meses. Então Deus está dizendo o seguinte, que para você gerar o teu projeto, você precisa ser paciente e temente e buscar as revelações de Deus dentro da dimensão do tempo. Por quê? Porque o projeto está sendo gerado no natural. Você está no natural. O projeto é espiritual, mas ele vai ser revelado no natural. Então, uma característica que é natural é o tempo. Então, o projeto precisa passar pelo teste do tempo. Tem gente que está querendo dar a luz antes da hora. Então, você tem que conceber. Você tem que fazer o projeto ir sendo acrescentado revelações para que você entenda o propósito e aquilo que Deus tem na tua vida, na tua chamada. Porque senão, você vai conceber e ele vai ser muitas das vezes imaturo. Ele vai ser aquela criança que nasce prematuro, melhor dizendo. Ele vai ser uma criança que não está pronta para ser revelada ao mundo. Vai estar faltando braço, vai estar faltando mão, vai estar faltando pé. Então tem muita gente aí que está apresentando fetos, né? Crianças que não foram bem concebidas. O projeto era de Deus, né? Deus está mandando dizer isso para alguém, mas você tem que dar tempo ao tempo, porque o tempo é uma das ferramentas que está atrelada ao natural, para que a tua chamada, para que o teu projeto, daquilo que Deus, dentro do que Deus tem para a tua vida, seja desenvolvido a contento. Tem muita gente que não está respeitando a lei do tempo e tem por isso uma consequência. A pessoa não consegue trazer à existência a plenitude. Deus até usa, mas não é tudo aquilo que Deus poderia dar para ele fazer, para ela fazer. Então é importante entender isso. Versículo 32 diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui a gente vê que Jesus está herdando o trono, e o trono é de Davi, segundo a genealogia. Então o que a gente aprende? Jesus estava recebendo através de Davi. Por quê? Porque Davi era aquele que veio antes de Jesus. Falando assim, cronologicamente falando, né? Na história de Israel, Davi veio antes. Mas por que então que Jesus assume o legado de Davi? Por que Jesus pega o trono de Davi e não assume um trono próprio?
O motivo do porquê Jesus faz isso, irmãos, é porque Jesus estava tomando posse de mais um passaporte. Qual era esse passaporte? Quando a gente lê o versículo 33, a gente entende o que é que Jesus estava se preparando para assumir. Diz assim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, qual era o passaporte que Jesus assumiu? Jesus pegou a autorização de alguém que veio antes, no caso, o trono de Davi. E agora, no versículo 33, Jesus tem poder para reinar sobre a casa de Jacó, ou seja, Jesus agora pode ter autoridade sobre alguém que era anterior, inclusive, ao próprio Davi. Então, quando ele recebe a autoridade de alguém que é anterior, ele tem a condição de exercer a autoridade sobre alguém que é anterior também. Percebe? Então você vê, é um passaporte atrás do outro que Jesus vai tomando posse, e é o que Deus está falando para nós, que nós precisamos entender quais são as portas, quais são os caminhos que o Senhor tem para nos exaltar e nos honrar. Jesus estava tomando posse desta porta, por isso que ele pôde reinar sobre alguém que era inclusive anterior ao próprio Davi. Lucas 1, 34, o anjo continua trabalhando com Maria. Diz o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Aqui a gente vê Maria usando de novo aquilo que equivaleria à hermenêutica. Por quê? A hermenêutica, como você sabe, é técnica. E ela pergunta para o anjo como é que o nascimento de Jesus aconteceria. Ou seja, ela queria saber qual seria o meio, qual seria a técnica usada. Porque a técnica que ela conhecia é a técnica de se relacionar com o seu marido, de relacionar com o homem. Então ela pergunta, como será isto? Ela está falando a respeito do quê? De qual é a técnica, anjo, que vai ser usada para que isso aconteça? Então Maria está usando o quê? Novamente o equivalente à hermenêutica. A ciência que ela conhece para geração de filho é a ciência que todos nós conhecemos, que tem que um homem se relacionar com uma mulher. Aí o anjo no 35 começa a trazer para ela um ápice de revelação, porque o anjo vai mostrar para ela algo muito maior do que ela tem visto até então. Então o anjo diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então o anjo agora, irmãos, preste atenção nisso aqui. O anjo não dá mais uma revelação somente. O anjo dá uma revelação a mais, mas agora o anjo apresenta o dono das revelações, ou aquele que faz o papel de porteiro. Porque uma coisa é você ter acesso à revelação, outra coisa é você ter acesso àquele que traz a revelação, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Então chega uma hora que, quando o Senhor vai dando revelações para nós, chega uma hora em que o próprio Espírito Santo, que é o porteiro, que é aquele que tem a competência para trazer as revelações, chega uma hora que nós temos que ter uma experiência pessoal com ele, para que a gente entenda quem é que está ao nosso dispor, ou a nossa assistência sendo dada por Deus através do seu Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o nosso encontro com o porteiro é algo que tem que ser buscado. Você vai conseguir isso como? Buscando revelação após revelação, assumindo porta após porta, entrando por cada porta, por cada passaporte, até que o Espírito Santo, que é o próprio dono das revelações, né, que é o próprio porteiro, ele se apresente para você. Então, aqui é um momento chave para Maria, porque o Espírito Santo é aquele que vai cumprir as promessas de Deus em nós. Então, nós precisamos ter o alvo, um objetivo de buscar revelações e, principalmente, de buscar ter intimidade com a pessoa que revela, que no caso é o Espírito Santo. Uma outra coisa que nós podemos ver no versículo 35 é que se o Espírito Santo, que é o porteiro, que é aquele que abre a porta para recebermos as coisas de Deus, vai descer sobre Maria, significa que Maria agora vai se tornar uma porta. Então,
a gente vai entender que nós agora seremos também porta de acesso de Deus para pessoas que vamos ministrar. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele é o porteiro. Bom, se ele é o porteiro, ele desce sobre mim, ele me transforma também numa porta. Então, quando você vai pregar, Deus abre a sua boca, ou faz com que a sua boca seja aberta como uma porta, como um canal de Deus para que Deus alcance as pessoas. É isso que nós temos que buscar. Não ser a revelação, mas ser uma porta para que a revelação flua. Então a gente entende que quando o porteiro desce em nós e ele se apodera, se aproxima de nós, é porque estamos nos transformando também numa porta. Uma outra coisa que nós podemos observar, mais revelação no mesmo versículo, né? Para ver como Deus é poderoso para revelar. O versículo diz que Maria receberia a manifestação de Deus através da sombra do Espírito, do poder do Altíssimo que envolveria ela com a sua sombra. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que quando Deus vem sobre nós, nós viveremos agora não pelo brilho próprio, mas nós passaremos a viver pelo brilho do Espírito. Por que a sombra aparece? O que é sombra? Sombra é a mistura de luz com um pouco de treva. A luz é o Espírito vindo sobre nós. As trevas são as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Porém, quando ele se associa conosco, ele está dizendo, você é fraco, você tem as fraquezas, mas eu tenho a luz. Então a sombra vem ser manifesta aqui no milagre, né, que Jesus vai nascer por ação sobrenatural do Espírito, porque Deus está dizendo, não é você mais quem vai brilhar, mas é a minha luz que vai brilhar através de você. Então nós não vamos depender mais da nossa capacidade ou da nossa inteligência simplesmente. Nós dependeremos primeiro do brilho da glória de Deus através do Espírito Santo. Uma outra coisa que Deus também mostra, a sombra é revelada porque, como eu falei, representa as nossas fraquezas, que é a escuridão, e o Senhor representa a luz. Então Deus vem também para ir transformando o nosso caráter. Nós vamos sendo transformados numa pessoa melhor, numa pessoa mais qualificada para estar na presença de Deus. Então você entende, eu posso entender que esse passaporte a gente também precisa adquirir. Porque a gente precisa ser melhor. Jesus é santo, Jesus é um homem santo, é Deus e é homem, né? Jesus é um homem santo, filho de Deus. Então eu tenho que ser uma pessoa mais santa, uma pessoa mais capacitada com a santidade. Então Deus quer transformar o nosso caráter e ele vai trabalhando na escuridão com a sua luz, e aí nesse processo da união da nossa escuridão com a luz dele, que é a sombra, ele vai liberando graça e vai nos transformando, vai melhorando, inclusive, o nosso caráter. Uma outra coisa que nós podemos também entender, por que a palavra sombra aparece, é porque Deus está querendo mostrar que ele pode te revelar coisas extraordinárias. Ele pode te revelar coisas fantásticas, mas perto de toda a glória que Deus tem, sempre será uma fração. Isso aqui é para você e eu não nos envaidecer, porque Deus pode ter te dado uma sabedoria, um conhecimento, uma luz muito grande, mas você tem sempre que lembrar que tudo aquilo que Deus te deu, perto do que Deus tem, é uma sombra, ou seja, ainda é uma fração, é uma pequena porção. Então, por mais que Deus nos capacite, sempre devemos manter a humildade, né? Sempre precisamos entender que Ele é a fonte maior e que nós somos uma fonte, mas perto da fonte dele somos como uma sombra, como uma coisa que ainda não é plena. Plenitude só está presente no Senhor, né? Versículo 35 também mostra algo interessante. Ele diz que o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E isso mostra para nós o que, irmãos? Isso mostra para nós que revelação também é sinônimo de poder. Então, Deus me mostrava uma vez que quando a chuva vai cair, primeiro a gente vê o quê? As trovoadas. Ainda não é chuva, mas está vindo as trovoadas. Aí dá uma trovoada aqui, relampeia ali, relampeia lá, até que daqui a pouco a chuva desce. Então,
quando Deus está revelando algo para nós, a gente precisa ir comendo as revelações. Ah, pastor, mas ainda não estou vendo nada. Momentaneamente, pode ser que você não está vendo nada, mas esses trovões, essas revelações que Deus está dando, elas estão enchendo o teu interior. Daqui a pouco, irmão, o temporal vai cair e a chuva vai descer. Você lembra de Elias? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, quer dizer, olhando assim, era uma pequena nuvem, mas era ela que ia trazer a chuva sobre um Israel que não via chuva há muitos anos. Então a gente pode entender que revelação é poder. Por isso que você tem que ir guardando as revelações. Vai guardando as revelações. Isso aí vai começar a produzir em você um acréscimo de poder. Até que mais cedo ou mais tarde, esse poder vai ser manifesto e vai ser revelado através do seu ministério. Pode ter certeza disso. Uma outra coisa que nós podemos entender. O texto do versículo 35 ainda diz que o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus trazia a gente para poder entender que o nosso ministério, ele precisa trazer as revelações de Deus para o mundo natural. Jesus é o quê? Jesus é a manifestação de uma coisa espiritual que foi revelada em corpo, em carne. Então o mundo natural viu Deus se materializar, vamos colocar assim. O mundo natural viu Deus se transformar em algo visível. Então você foi chamado, meu irmão, para impactar o mundo natural. Jesus impactou o mundo natural porque ele entrou no mundo natural. Ele passou da atmosfera do espírito para a atmosfera do mundo físico. Então ele mexeu com o mundo físico. Você foi chamado para quê? Para mexer com o mundo físico, para alterar o mundo físico, né? Então Deus nos chamou para fazermos um papel relevante, para mudar nossa sociedade, para mudar o nosso meio, para mudar as pessoas que estão próximas, para alterar a sociedade, para mexer com o mundo físico. Por quê? Porque Jesus é uma pessoa que esteve entre nós. Então ele mexeu, ele impactou o mundo físico. E é isso que Deus também nos chama para fazer. E uma outra revelação que nós podemos ter aqui, irmãos, é que o Espírito Santo desce como sombra também por um motivo muito interessante. O Espírito Santo vem como sombra, como eu disse, para mudar o nosso caráter. E uma das coisas que o Espírito Santo muda no nosso caráter quando nós passamos a ser de Deus é que ele permite e ele faz uma transformação em nós que faz com que a gente não tenha tanto desejo de ser uma pessoa que precisa aparecer. Sabe aquelas pessoas que tem que aparecer? Que ela tem que se aparecer por si mesma? Então, Deus ele traz em nós um sentimento que traz uma simplicidade junto com ele. E esse sentimento que é gerado em nosso caráter faz com que a gente possa brilhar quando é o momento de brilhar, mas a gente saiba se esconder quando é o momento de se esconder. A gente sabe ficar no off, né? Eu digo assim, né? Ficar no on é ficar ligado, ficar exposto. Mas a gente saiba ficar no off, ficar no bastidor. Saiba ficar no anonimato. Porque tem gente, irmão, que ele é bom, mas ele tem que aparecer. Se ele não aparecer, ele não tá bom para ele. E Jesus nos ensina a sombra, que é o meio termo, né? Não é sempre luz, mas também não é treva completa, né? Jesus quer a gente aparece de vez em quando ele quer, quando ele faz a gente brilhar, né? Porque nós somos a luz do mundo, a gente já aprendeu. Mas tem hora que a gente não precisa falar nada, tem hora que a gente pode ficar quietinho, que Deus vai contemplar as circunstâncias através de outra pessoa ou através da sua própria ação sobrenatural. Então a gente sabe se portar, é isso que Deus está falando aqui. Porque a sombra o que é? A sombra é uma coisa que não é nem escuridão e também não é luz completa. Então a gente sabe tanto estar na escuridão como também estar à plena luz. Então a gente tem a característica da sombra, moderado. Sabe aquela pessoa que sabe ser moderada? Equilibrada, é isso que Deus traz para nós. E uma última revelação que Deus traz para nós aqui, no versículo 38, é que diz assim, ó: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então a gente vê na Maria, que a Maria não diz que se cumpra para mim, note só, que se cumpra para mim, mas não é isso que Maria diz, né? Maria diz que se cumpra em mim. Então quer dizer, Deus quer
cumprir também através de nós. Isso fala que nós estamos também para servir, né? Que se cumpra em mim, quer dizer, não é para mim, é em mim. Quer dizer que Deus vai me usar para que aquilo que acontecer em mim sirva aos meus irmãos. Então aqui a gente percebe se estamos na sombra ou se queremos a glória e a luz deste mundo, né? Porque Deus às vezes quer fazer a gente gerar, né? Como Maria estava gerando aqui um fruto santo, que é Jesus, mas a gente muitas das vezes não quer ficar com a barriga pesada. Porque uma pessoa que está grávida, uma mulher que está grávida, né? Ela vai ter o quê? Um desconforto. Ela vai ter uma dificuldade maior de se mover. Então, às vezes, irmão, você está gerando a promessa, em relação a alguém que não está na presença de Deus, você é mais lento, você se move mais devagar. Por quê? Porque você está alimentando você e você tem que alimentar também a promessa, que é o que Deus está gerando, o projeto dele em você. E aparentemente você é pior, você é mais frágil, porque você está grávido da promessa. Você é mais lento, você sente cólica. Então Deus falava comigo que quem gera a promessa em Deus, ele aparentemente no natural, ele fica, vamos dizer assim, mais fraco, mais debilitado. Só que as pessoas que estão vendo você fraco, quando você gerar, quando a criança nascer, quando o projeto se realizar, você vai ter uma alegria imensa, vai ser uma coisa extraordinária. E aquela pessoa que está no mundo natural, que está vivendo sem a gravidez e por isso ela é mais ágil do que você, ela ganha mais dinheiro às vezes do que a gente, ela está em alguma área da vida melhor do que a gente, só que Deus falava comigo, ela pode aparecer que ela é melhor, ela está na luz do mundo, mas ao mesmo tempo ela é estéril. Tá percebendo? Ela é estéril, porque ela não está pagando o preço para gerar. A mulher que está grávida paga um preço para gerar. Ela paga um preço, ela tem que às vezes parar até de trabalhar. Quem sabe Deus tirou alguém de um trabalho para poder fazer a obra momentaneamente. Então isso é um preço que a gente paga para fazer a obra de Deus. E esse preço, ele é feito para que o ente santo venha se manifestar, para que a palavra de Deus se cumpra em nós. Só que quando Deus leva a gente a gerar, aquilo que nós vamos gerar vai ser uma coisa tão maravilhosa, que é Jesus, que vai alimentar milhares e milhares de pessoas. Então a gente vê que há um preço a se pagar para que o projeto de Deus venha a ser manifesto. É isso que Deus está falando. Então eu espero que vocês tenham compreendido aquilo que o Senhor tem colocado para nós. É extraordinário, irmãos, a gente enxergar na palavra quantas coisas nós precisamos modificar em nós. Porque se ela diz que se cumpra em mim, quer dizer que é nela que Deus vai fazer. Mas se ela não tiver no molde, né? Porque quando a mulher engravida, ela deforma a barriga, né? Tem gente que não entende que às vezes o ficar deformado é para gerar vida. E se você não encaixar no molde, se a barriga tua não deformar e ficar no formato daquilo que Deus quer gerar em você, você nunca vai gerar. Se a sua barriga for dura, não for elástica, não ceder, a criança não pode crescer aí. O projeto não pode crescer. Então você tem que aprender a ceder. Você tem que aprender a deixar que a elasticidade de Deus seja aplicada no seu corpo, na sua história, na sua vida, no seu ministério. Para que a promessa de Deus, no nível que Deus preparou para cada um, seja realidade. Amém? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham bastante desejo de meditar nesses versículos, né? Até ver de novo, partilhar isso com outras pessoas que possam também estar passando por alguma dificuldade, porque a promessa ela é gerada através de algumas coisas que se deformam para formar, né? A barriga se deforma, mas a criança se forma lá dentro. Então você se deforma, você cede, você laceia o teu corpo aí, né? O teu ministério, a tua vida, mas Jesus vai aparecer com certeza para a glória do nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.